Oi, pessoal, boa noite. Eu tô organizando aqui, chamando meu convidado. Já chegou aqui, doutor. E aí, professor? Olá, Cortou o cabelo? ajeitei. Não deu pra cortar, não. Deu uma parada aqui nas laterais que tava horroroso. Tava E aí, tudo parecendo. bem? Tudo jóia. Tava parecendo o floquinho da turma da Mônica. É, né? O cachorro não sabe nem a frente, onde é que é as costas, né? Momento de E aí, pandemia. professor? Nosso tema hoje é obesidade, alimentação e exercício físico, né? Eu enveredei os primeiros cursos que eu dei em congresso e tudo mais, foi justamente em cima desse tema. E Certo, naquela época, falar de idoso, falar das coisas que eu falo hoje em dia, não dava ibope. E olha que ainda hoje certas coisas que eu falo não dá ibope, viu? Falar de é sistema verdade. imunológico e exercício físico, o nosso colega Pedro Neves está pegando essa linha, eu falei, é desafiador, viu? Porque as pessoas não alcançam isso aí ainda. Mas eu comecei enveredando com obesidade, apesar de não trabalhar diretamente com obesos de uma forma geral, mas eu trabalhei muito com obesos. E é uma coisa muito interessante de trabalhar porque o obeso vai muito mais além do que simplesmente o ganho de peso. E eu creio que eu tenha sido um dos primeiros na educação física a ver a importância de um profissional da nutrição conjuntamente conosco. Realmente, Certo, é verdade. eu já falava sobre isso em 2000, antes de 2000, aliás, minto, em 96, eu arrendei uma piscina e já falava dessa importância. Mas, infelizmente, as pessoas não enxergam assim. Ainda hoje as pessoas pensam que cada profissão é uma ilha, né? Não precisa de outros profissionais por perto. Eu sempre achei que ninguém é magnânimo, ninguém é absoluto. Sem o nutricionista, sem o fisioterapeuta, o profissional de educação física não é ninguém. Às vezes até o psicólogo também, né? Principalmente na questão da alimentação. Exatamente, que foi outra coisa que eu falava muito. Eu sempre disse para os meus alunos de sala e alunos de personal que você quer emagrecer, procura um psicólogo. Por quê? Se eu estou Emagrecer a trabalhando cabeça primeiro, né? exatamente, principalmente a pessoa tem uma distorção da própria imagem. E todos os alunos que eu tive, apenas um realmente procurou um psicólogo. E ainda disse o seguinte, não, porque eu pesava 140 quilos, um aluno meu, baixou para cento e poucos me pegou como personal para chegar aos 90. E aí ele disse assim, eu não estou me reconhecendo no espelho. E isso está me deixando em conflito. Veja, Ele queria voltar ao peso que ele tinha antes. não queria, mas ele não se identificava mais com aquela Porque estava pessoa. achando muito magro, né? É Exato. complicado. A autoimagem, né? Então, assim, a obesidade, como você falou agora aí, eu acho que trabalhar a obesidade começa trabalhando com a cabeça. E aí, A obesidade também tem uma questão aí que as pessoas confundem muito, né? Que existe o obeso e existe aquela pessoa que tem um alto percentual de gordura. Que às vezes ela tem um IMC normal. Mas quando você vai exatamente. fazer as medidas, a bioimpedância, um DEXA, se a pessoa tiver condições, tiver acesso, o percentual de gordura está muito alto. Em 2017, faz um pouquinho de tempo, mas é os últimos dados que a gente tem, chegaram às conclusões de algumas pesquisas que tinha 76% da população mundial estava com o chamado high fat, que é o alto percentual de gordura. Não significa que estão gordas. Pessoas magras, mas que têm um percentual de gordura alto quando você relaciona com a massa magra, com água, com ossos, outros tecidos, enfim. E isso é muito preocupante, porque às vezes a pessoa está achando que está bem, ela sobe na balança, o peso dela está agradável, e ela não sabe que aquilo ali
é o excesso de gordura que ela tem, às vezes até visceral mesmo, depende Uhum. muito também do posicionamento da gordura, glúteo femoral, visceral, às vezes está mais nos braços, enfim. Eu vou contar uma coisa assim, eu trabalhei com avaliação física durante muitos anos, perdão. Eu acho que eu não faço a menor ideia de quantos anos foram, acho que foram cerca de 15 anos como avaliador físico. Parei Foi o senhor porque... que me ensinou a fazer avaliação, Ah, por foi? um acaso também. Ah, Foi. foi? Ah, que bom. E o Depois eu fiz interessante... outros cursos, né? Mas os primeiros passos foi o senhor que me ensinou. Ah, que bom. Eu não lembrava disso, vou ser sincero. Levou até tua irmã para a faculdade para fazer as dobras nela, lembra? Ah, lembro, lá no laboratório. Foi. Aí a Sim. Lembrei, que bom. Realmente eu não lembro. Agora isso me fez. Inclusive, peguei uma outra aluna também, que ela tinha. é, Também era estudante de educação física, ela. Era. Quem foi, meu Deus? Bom, não lembro agora. Mas bem, nesses anos todos como avaliador, eu percebi o seguinte: a maioria esmagadora das pessoas que têm um IMC normal estão com excesso de gordura, ou seja, a proporção de massa magra e massa gorda está acima do ideal. E esse é uma grande dificuldade nossa como profissionais dizer para a pessoa, você está com excesso de gordura. Porque a pessoa sobe na balança faz, sei lá, vou chutar, eu tenho 1,70 m, peso 60 quilos. Como é que eu posso estar com o peso alterado? Como é que eu posso É estar com excesso verdade. de gordura? As pessoas não entendem. Porque estigmatizou-se que você, estando com peso proporcional à altura, você está ótimo. E temos que tirar isso da cabeça das pessoas. Aí eu vou É dizer, verdade. a gente fala isso, aí você vê uma reportagem numa certa televisão, que tem vários. Tem. Quase toda emissora tem o seu programa, né? Mas quando chega lá, você vê às vezes o cara falando besteira. Aliás, perdão, fala uma coisa séria a respeito de obesidade, mas de repente você vê uma reportagem normal do jornal corriqueiro, aí você vê as aberrações acontecendo. Como aconteceu num certo programa de televisão que levou um profissional de educação física para fazer avaliação física e a cobaia lá, famosa, estava com a calça leg e foi feita a dobra cutânea Por cima da calça. por cima da calça. Aí eu sei que a culpa não foi do profissional, que ele com certeza deve ter dado todas as orientações. Mas quando chegou lá, fez. Ó, vai ter que rodar assim mesmo e pronto. O cara já tá na televisão, aí também quer aparecer um pouco às vezes, né? Ou É, não teve como proceder e exato. a artista não queria tirar a calça, não queria diminuir, colocar um short, já E, era. e teve que ser Verdade. deitado, talvez, por conta da câmera, do ângulo. Bom, a questão é essa. Como é que vamos desmistificar que uma pessoa com IMC normal está acima do peso? E a maioria está. E aí, falando em obesidade, aí eu acho que a gente já falou isso, então eu falo agora. Quando o Lula lançou o programa Fome Zero, eu não sei que ano foi, mas ele, depois de um ano de programa, ele falou assim: lançamos o programa Fome Zero, mas percebemos que o brasileiro precisa mais de um personal trainer do que um programa Fome De que, Zero. de Porque que o naquela época, programa. exato, porque naquela época tinha 65% da população acima do peso. Hoje, ele deixou o governo em 2010. Então, assim, é um parâmetro que nós temos. 10 anos depois, saltamos para 85% da população acima do peso, com sobrepeso. E se você olhar os dados da década de 90, você verá que havia muito menos que 50% da população acima do peso no Brasil. Eu não lembro agora dos valores, mas próximos de 40%. Então, 38%, 39%. Que salto foi esse? O advento, primeiro, do, do, da, da vida moderna desenfreada, translocada, o aumento do trânsito nas cidades em pouco tempo para deslocamento, o aumento de carros nas cidades pequenas, cada vez com ruas ainda pequenas, como Recife, que tem ruas estreitíssimas,
somado à explosão do fast food. É verdade. Fast food barato, né? Porque Exato, antes, eu me lembro quando o McDonald's chegou aqui, só quem ia era quem tinha uma condição financeira razoável para comer um hambúrguer ali, tinha que ter um, né? Não era tão barato. E agora não, tem hambúrguer de R$ 2, de R$ 3. Todas as pessoas têm um acesso muito fácil. Você vai ver uma esfirra por 40 centavos, né? No exatamente, Habib's. Se você for em outras redes de fast food, é ainda mais barato aí, ó. O irmã tá dizendo aí que o pessoal ainda come rápido. exato. Que Comer foi. rápido. Comer rápido. Quer falar? Fale. Não, é que inclusive eu falei isso na live hoje, mais cedo com o Hugo, né? Que as pessoas não saboreiam. Se as pessoas parassem para saborear, ó, vamos comer brigadeiro? Vamos. O cara come um, dois, três. Quando para de comer, tá no 15º brigadeiro. Mas se ele saborear brigadeiro por brigadeiro, ele não come tanto. E as pessoas não estão Mas eu saboreando. vou te contar agora que a gente está trabalhando muito na nutrição. É uma coisa que chama Mindful Eating, que também tem o Mindfulness, né? Que é de Sim. concentração, sei o quê. E nutricionistas agora entraram também nessa parte aí. Agora a gente está trabalhando com o Mindful Eating, que seria o quê? Você realmente saborear a comida, Uhum. se conectar com o alimento, esquecer os Perfeito. eletrônicos, esquecer a televisão, esquecer o celular, Perfeito. evitar comer sozinho. Quando você está comendo sozinho, você tende a comer mais. E comer em uma companhia agradável, conversando sobre assuntos agradáveis e prestar atenção no que está comendo. Isso tem uma explicação, além dessa questão, digamos assim, mais emocional, de você se conectar com a comida, enfim, mas tem uma explicação fisiológica, que a gente tem dos dois, eu acho que já não sei se já falei isso aqui, mas vou falar. Se falei na outra live. A gente tem dois tipos de saciedade, que é a saciedade estomacal, que é quando Uhum. enche a cavidade estomacal, né? O estômago encheu, você ficou satisfeito. E aí vai depender do tamanho do teu estômago. Se o estômago é maior, a pessoa vai precisar comer mais. Se o estômago é menor, a pessoa vai precisar comer menos. E tem a saciedade emocional, que é a saciedade que é atingida quando o alimento chega no intestino. O intestino ele está conectado, diretamente conectado com o cérebro. Então, existe um tempo até eu colocar a primeira porção de comida na minha boca e esse alimento chegar no intestino delgado, que é a primeira porção do intestino. Então, se eu começo a comer muito rápido, eu vou comer o prato todo e vou colocar outro prato, porque eu não estou satisfeita, meu estômago não encheu, e vou comer dois pratos. Quando eu terminar, enchi, aí você às vezes até pensa, poxa, eu exagerei. E é, isso não acontece se você pegar o primeiro prato e... Ou então, vamos supor, um almoço. Eu gosto muito de dizer isso para meus pacientes. Coloca o prato de salada, coloca um azeite de boa qualidade, um vinagre de boa qualidade, ou mesmo um limão espremido, um pimenta do reino, sal, pequena quantidade. Mastiga lentamente aquela salada. Mastiga o alface, mastiga o tomate, mastiga tudo. Você vai perceber que quando você for colocar o prato de arroz, feijão, proteína, seja lá o que você for comer, até uma lasanha, você não vai conseguir mais comer muito. Porque aquele alimento que você comeu, aquela salada, já chegou no intestino. São 10 Uhum. minutos. 10 minutinhos, o alimento está no intestino, a fibra passa rápido. Ela não vai passar processo de digestão no estômago, né? Ela vai passar direto para o intestino, praticamente. Quando ela chegar no intestino delgado, o intestino vai mandar mensagem para o cérebro, vai dizer, ó, chegou a comida aqui, cara. Aí você já vai ver que você vai colocar o prato enchendo menos. E vou dar um exemplo clássico, que aconteceu já com todo mundo, com certeza. A gente tá na pizzaria, a galera, aí pede várias pizzas, todo mundo come. Aí quando acaba, aí, poxa, eu tô com fome ainda, vamos pedir outra? Bora. Aí quem quer? Fulano, ciclano, aí a gente pede mais duas pizzas, por exemplo. A pizza demora meia hora, 40 minutos. Quando a pizza chega, ninguém come mais. Verdade. Porque a gente ficou esperando a pizza chegar e deu tempo do alimento, da primeira parte da pizza que a gente já comeu, chegou no intestino, avisou, e ali você corta, você até come porque pediu, né? Poxa, a gente pediu, foi olho grande da gente. Não deveria ter pedido essa outra pizza. Mas aí come, né? Porque já pediu, muitas vezes a gente tem até aquele que fala, não aguento mais não, eu achei que eu ia conseguir, mas não consigo. Mas isso aí é batata, você pode ver. Então o segredo é mastigar devagar. Existe uma explicação fisiológica para isso, não é só emocional, mindfulness, não existe essa explicação. O intestino manda esse sinal realmente, de fato, para o cérebro. Você fala uma coisa agora aí eu lembrei que eu faço sempre essa conexão em relação ao exercício físico. As pessoas fazem exercício físico
Eita, Sueli Moraes está aí na live. Sueli. Olá, Vou ver quem tá Sueli. aqui. Um alô também. Tudo bom, Su? E aí a questão é a seguinte: se você faz o exercício físico percebendo os movimentos, a resposta do organismo é melhor. Isso é fato, já é comprovado. Que se dizia que era balela, que é um princípio de Joe Weider. Se você pensa no músculo crescendo quando faz musculação, ele cresce mais rápido. Ah, isso é balela. Não, é fato. E você falou isso agora da alimentação, quando você saboreia, você mastiga melhor, você simplesmente está mandando informações para o corpo. Inclusive, eu sei, eu já vi pesquisas em relação à psiconeuroimunoendocrinologia, que quando você mastiga saboreando, há uma absorção melhor dos nutrientes, porque você está avisando para o cérebro que você está gostando daquilo, ele absorve isso melhor. Parece uma coisa louca. Ah, isso é coisa tá vislumbrando loucura aí. Não, é fato. É fato. Existe uma interligação tremenda da mente com o corpo que nós desprezamos por muitos anos e estamos redescobrindo agora. As pessoas estão falando isso como se fosse a oitava maravilha, que é novidade, mas estão reinventando a roda. Pegaram a roda, chamaram com outro nome, chamaram de pneu, pronto, olha aqui, inventei o pneu. Não, filho, você está reinventando a roda, mas é justamente isso. É o Mindful Training. Mindful Training, né? Tem o E, Mindful Eating, Mindfulness, Mindful Training. Que e aí, justamente é a questão de você pensar no que está fazendo. E tudo que você faz pensando, idealizando e se concentrando, você faz melhor, né? exatamente. E aí a questão, voltando à questão da obesidade, é justamente isso. As primeiras pessoas que fizeram redução de estômago foram as pessoas que precisavam realmente de uma redução de estômago. Naquela época era muito perigoso. E o que se dizia era o seguinte: olha, se você não fizer a cirurgia, você morre. Se você fizer, você pode morrer ou não. Das consequências da cirurgia. 50% de chance. É. Hoje em dia isso melhorou muito. Tanto é que as pessoas estão engordando, estavam, né, engordando para fazer cirurgia de redução de estômago. Eu mesmo Eu tive na conheço uma academia, pessoa que fez isso. eu conheci duas alunas minhas, Várias várias pessoas que pessoas. fizeram isso. E aí é que é o problema. As pessoas pensam que, pronto, agora que eu fiz a redução do estômago, eu vou emagrecer, eu posso comer tudo que posso, que eu puder. E esse é o grande erro. E aconteceu, a minha esposa, que é nutricionista também, né, acompanhou um caso, ela contou de um caso de uma pessoa que tinha, sei lá, 120 quilos, fez redução do estômago, aí depois de X tempo, ela apareceu de novo no hospital, mais pesada, e o que é pior, não podia fazer mais nada. Já tinha feito a cirurgia e tudo mais. Então, aí eu já vi. Aí você fala uma coisa, se a pessoa não faz a cirurgia ou não emagrece aqui, melhor dizendo, Emagrecer você, a cabeça. É. não adianta fazer nada, nem exercício físico, nem dieta, nem cirurgia. Você tem que realmente. A questão do emagrecimento é uma questão de filosofia de vida, como tudo na vida. Eu costumo dizer o seguinte, eu costumo não, está na essência da palavra. Qual é a diferença de ideologia para filosofia? Ideologia está no campo das ideias. Geralmente não se concretiza. Então, quando você incorpora a sua vida, é uma filosofia de vida. Então, é ideal, é ideológico você achar que você vai fazer a cirurgia de redução do estômago, vai emagrecer, vai poder comer tudo. Não. Ou você emagrece, ou você faz a cirurgia aqui, ou você não adianta fazer nada. Muitas E pessoas que fazem retornam todo o peso, né? Recupera tudo exatamente. novamente. E aí entra naquela questão do efeito sanfona. E essa é a questão principal, como você falou perfeitamente bem no começo. A gente precisa incorporar ao trabalho de emagrecimento profissional de educação física, o nutricionista precisa incorporar o psicólogo. Ele é essencial. Ah, e outra coisa que precisa ser falado também, que as pessoas pensam que emagrecer significa virar Gisele Bündchen, significa virar, sei lá, diz outra magrinha aí que eu não sei agora, me fugiu os nomes todos. Às vezes a pessoa tem a compleição, vamos botar assim, mais para cheinho. Uma coisa é você engordar e ter as taxas alteradas e ficar obeso. Outra coisa é você ter uma compleição mais larga. E aí é que a pessoa tem que aceitar isso. Você é uma pessoa que não vai ficar nunca com o bumbum Sim. pequenininho, nunca vai ser Gisele Bündchen.
porque tem quadris largos, tem coxas grossas. Você vai ser sempre Estrutura aquela óssea, né? estrutura A óssea. própria estrutura óssea é larga, é grande. Exato. Então, a primeira pessoa tem que entender isso. Você tem que entender que o seu corpo é esse. Do mesmo jeito tem aquela menina com um bumbum pequenininho. Ah, eu queria ter aquele bundão, quadrilzão. Você não vai ter. Então é preciso primeiro aceitar o corpo que tem. Segundo, é você trabalhar isso aí para que você chegue a um peso ideal, que não necessariamente seja aquela pessoa magra, mas aquela pessoa com a proporção ideal, equilíbrio entre massa gorda e massa magra e, consequentemente, saudável. E E não principalmente saudável na necessariamente, mente. e não necessariamente o peso ideal vai deixar você dentro do IMC. Isso que as pessoas também precisam compreender. Porque o IMC ele é um indicador. Existem outros que são utilizados em conjunto. A própria dobras cutâneas, a própria bioimpedância, a questão das circunferências. E às vezes a pessoa tem um volume de massa magra muito grande, como eu tenho muitos colegas que são assim. Muito massa magra e ele tem lá 10% de gordura. Então, é isso mesmo, Kika, são estereótipos. E ele tem 10% de gordura, o IMC dele nunca vai ser menos de 25, porque a pessoa tem muita massa muscular. Então, ele tem um IMC lá de 30, 31, 32, que se você for olhar, vai dar obesidade. Mas se você ver a pessoa, verificar, olhar para a cara dela, tirar uma circunferência da cintura, do quadril, fizer a relação que a gente faz, cintura-quadril, você vai ver que a pessoa não é obesa. E outra coisa também que eu acho importantíssimo, e que as pessoas muitas vezes não se importam. Muitas pessoas, na verdade, muitas pessoas não se importam. É que, às vezes, aquele peso na balança, ela quer baixar de qualquer jeito. Aí eu preciso baixar esse peso, eu tenho que baixar, eu tenho que ficar em tanto. Só que não leve em consideração que a perda de peso muito rápida dificilmente vai ser acompanhada de uma perda de gordura muito rápida. Normalmente, a perda de peso rápida, ela é às custas de massa magra e às custas de água. Muita perda de que líquido, exatamente. a massa magra também tem muita água, na verdade. O músculo, acho que é 70%, 80% é água, né? E Me corrija aí se eu estiver errado. Não, é exatamente isso. E a perda de água implica também numa pior absorção por parte do intestino e, consequentemente, debilita o sistema linfático, ou seja, o sistema imunológico cai. Então, pessoas que fazem dietas radicais assim, perdem peso rápido, a primeira consequência, muitas vezes, a maioria, fica doente. Pega uma virose, pega alguma coisa, porque justamente perdeu muito líquido e com essa perda de líquido não chega a uma desidratação, mas chega a um ponto de debilitar o sistema imunológico. É por isso que as pessoas que fazem dieta radical durante 4 semanas, você vê depois de 4 semanas ele está com o olho fundo, está abatido, tá? É uma falta de uma série de nutrientes somado a essa perda exagerada de líquido. Quando a perda de peso é muito rápida, o próprio organismo ele entra num sistema de alerta. Ele percebe que está acontecendo alguma coisa errada aqui. Eu estava equilibrado. Por mais que você tivesse obeso ou acima do peso, ele estava em homeostase para ele ali. Estava equilibrado. E aí, você perde peso muito rápido, perde 10 quilos em um mês, o próprio organismo vai gerar mecanismos neuroquímicos, neuroendócrinos e fisiológicos para recuperar aquele peso perdido rápido. E sem contar que a gente perdendo peso em forma de massa muscular e de água, os adipócitos continuam lá, que são as células de gordura. Exato. E as células de gordura é uma coisa fantástica, elas são super fiéis, elas não lhe deixam. Você pode emagrecer, elas continuam lá, elas só diminuem de volume, fica murchinha, né? Mas se você der um vacilo, ela rapidamente ela vai encher de novo. Por isso que as pessoas que foram idosos na infância, na adolescência, principalmente, que é a fase da vida que tem a hipertrofia maior das células musculares, das células adipócitas, dos adipócitos, são células de gordura, eles se multiplicam muito mais na infância. Mas na fase adulta também acontece. Mas geralmente na infância e na adolescência, aquela pessoa que já foi gordinha na infância e adolescência tem a tendência no futuro de ser um adulto também. Por isso que a gente tem que ter bastante cuidado com a alimentação das crianças. Ah, mas eles são pequenininhos. Ah, nasceu com 5 quilos, que coisa linda. Ah, mas ele come tanto, ele toma 5 todinhos de uma vez, que maravilha. E assim, olha como ele tá cheio de dobrinha. Eu acho lindo também um bebê cheio de dobrinha. Se for um bebê que se alimenta bem e é cheio de dobrinhas, é uma coisa. Mas tem criança que é cheia de dobrinha com 2 meses na base da farinha de maisena.
né? Na papa de cremogema. E A aí, Rosina. mas, mas eu criei todos os meus filhos na Rosina, estão todos saudáveis, maravilha. Não significa que porque eles não têm visualmente nenhuma doença no futuro, ele não possa desenvolver um diabetes ou um determinado tipo de doença autoimune até, que muitas vezes doenças autoimunes são desencadeadas pela obesidade, né? Porque a obesidade, ela gera a questão do estresse imunológico e aí o sistema imunológico ele termina ficando meio maluquinho, né? É, e Por você... quê? Fala. Não, você me fez lembrar uma coisa, assim, que o pessoal tem aí um sujeito aí vendendo a ideia de que o que adoece o corpo é água mineral, porque a água mineral é ácida e... Eu sei quem é esse cidadão. Eu não vou nem É, falar para não dar ibope para ele. exato. Não, porque a doença não se manifesta em ambiente alcalino. Quando você acidifica o corpo, aí a doença aparece. Concordo plenamente com isso, mas não é a água mineral. É justamente o que você Não é falou a agora. água, Como é o nome, os nomes bonitinhos das gorduras, né? É ácido, ácido graxo, ácido graxo, mas tem um ácido palmítico, tem um ácido, um monte de ácido, láurico, exato, ácido palmítico, ácido láurico, um monte láurico. de ácido aí, somado ao triacilglicerol, colesterol, e aí eu vejo, ácido e álcool, ternoiol é álcool. Álcool e ácido são da família das gorduras. Então, de repente você tem aí um excesso de gordura e aí sim você tem a acidificação do corpo, que aí a doença vai imperar. Aí complete o que você estava falando, que eu só quis dar esse adendo aí. Não, mas foi ótima a sua interrupção, porque o que eu vou dizer agora vai complementar o que você disse. É, o sistema imunológico, ele trabalha numa linha muito tênue entre o que ele precisa combater e o que faz parte do nosso corpo, né? Porque se eu tô Uhum, com uma bactéria ali que ela não é patogênica, o organismo tem que saber identificar, essa uhum. bactéria ela faz parte aqui da flora intestinal, eu não vou mexer com ela. Agora entrou aqui um vírus, como agora a gente está na pandemia, está muito na moda falar em vírus. Então ele vai reconhecer lá o pedacinho do RNA do vírus, já tive contato com esse vírus, eu tenho anticorpos, enfim. Mas a partir do momento que você está obeso, a obesidade, ela é um estado permanente de inflamação, né? Uhum. Muitas pessoas não sabem disso, mas vão ficar sabendo agora, assistindo no salário. A obesidade é um estado permanente de inflamação. Não é uma inflamação, como uma inflamação do dente, do ouvido, que você toma um antibiótico e melhora o inflamatório e passa. É uma inflamação que ela é muito baixinha, mas ela fica ali. Ela fica, a célula adiposa, ela fica fabricando citocinas inflamatórias o tempo inteiro. Então, o sistema imunológico, ele começa a ficar estressado, porque ele está identificando que tem uma inflamação, mas a inflamação não é uma doença, é a gordura da pessoa. E Uhum. aí ele começa a se confundir com o que ele deve atacar ou não. Quando é que ele sabe que aquela inflamação é inflamação ou é porque a pessoa está gordinho? Ou está com excesso de massa, de massa gorda, né? E isso aí faz com que o sistema imunológico comece a entrar em depressão. Porque ele não sabe, vai ficar gravado assim, Kika. Vou gravar. Isso aí faz com que o sistema imunológico ele comece a entrar em depressão porque ele não sabe se ele ataca aquela célula adiposa ou aquela citocina inflamatória que está sendo produzida pelaquela célula adiposa, ou se é uma inflamação mesmo no dente, no ouvido, uma inflamação de algum tecido, de algum órgão. E por isso que as pessoas obesas, elas têm uma tendência muito maior a desenvolver certos tipos de câncer. Oi, Cris. Porque o sistema imunológico, ele fica... O câncer nada mais é do que o quê? Uma célula que se desenvolve de uma maneira irregular e o corpo não consegue fagocitar aquela célula, destruí-la, né? E o sistema imunológico, quando ele está confuso, ele faz isso. Ele deixa passar aquela célula ali, e aí é por isso que a obesidade está relacionada com vários, inclusive a própria questão da Covid, que todo mundo já encheu o saco de vir falar de Covid, a gente nem queria falar disso hoje, mas termina falando. O pior, a pior comorbidade já foi comprovado que é a obesidade, não é a idade, é a obesidade. É a pior comorbidade que pode piorar mais os quadros de Covid, é a obesidade. Mas pode complementar agora, professor. Não, mas aí a questão é justamente essa. Não só isso, mas qualquer outra virose. Venho batendo nessa tecla há um bom tempo e agora mais do que nunca. É o século das viroses, o 21, né? O século das viroses e o século das doenças de cunho emocional. E aí é que tá. Muitas outras viroses surgirão e se a gente não cuidar da saúde, vamos sucumbir.
né? Vamos nós aqui da live, eu e você, o pessoal está assistindo. Nós, seres humanos. Aqueles que não procurarem a saúde vão realmente sofrer. E infelizmente, nós vivemos numa sociedade que as pessoas falam até, tiram brincadeira, o meu nutricionista falou que quanto mais colorido o prato, mais saudável. Aí bota um prato cheio de M&M, que tá colorido. Tá colorido, aí jujuba, né? Jujuba. Então, eu não cheguei no topo da cadeia alimentar para comer planta. Eu quero picanha cheia de gordura. Não vou dizer que você não coma, porque eu gosto muito. Mas carne é uma coisa que eu venho abolindo da minha dieta há muito tempo. Eventualmente eu como carne, mas é o tipo da coisa que eu andei cortando por uma série de fatores. Pela acidez da carne e uma série de coisas mais. Então é preciso entender isso. Nós temos que começar a pensar mais na saúde. E uma coisa que você falou em relação à obesidade, né? É um processo inflamatório, e quando a gente tem um processo inflamatório, qual é o hormônio que a gente libera? Cortisol. Então os níveis de cortisol são altíssimos. E cortisol, pronto, tudo isso vai acidificar o corpo. Tudo que termina com álcool. E sem contar que o cortisol, ele vai atrapalhar o sono, ele vai inibir mais ainda o sistema imunológico, porque ele libera adrenalina, e a adrenalina destrói os natural killers, que são os anticorpos primários, aqueles que matam os vírus. Isso a gente estava falando ontem, eu e você no WhatsApp, lembra? Sobre a questão de correr de máscara. Eu, particularmente, eu tenho evitado fazer aeróbico de máscara. Se eu posso subir as escadas do meu prédio, descer, se eu sair, eu faço. Se eu posso fazer um HIIT em casa parado, eu faço. Mas eu evito fazer uma corrida de 5 km de máscara. Porque eu sei que meu ganho cardiorrespiratório ali vai ser mínimo. A perda de gordura, massa vai ser legal. Só que eu também vou ter uma perda de imunidade. E ninguém quer agora, no momento desse de pandemia, que a gente não sabe quando vai ter a vacina, que a gente brevemente vai ter que voltar às ruas da vida normal, novo normal, e eu com a imunidade baixa. Então eu prefiro ficar com um pouquinho a mais de gordura. Tento manter minha massa magra fazendo musculação. Estou fazendo musculação em casa. Comprei uns equipamentos aqui, eu faço. E quando eu posso fazer um HIITzinho parado, eu faço. Eu não corro em lugar nenhum de máscara. Não corro. Agora sim, isso é uma posição minha, é uma opinião minha pessoal, que eu também sou profissional de educação física, mas existem pessoas que correm, que conseguiram se adaptar à máscara, que fazem um bike, que não consegue, até porque a questão mental também é importante. Aquela pessoa que tem muito costume de correr, quando ela fica sem correr, ela começa a noiar. Então a gente tem que pesar tudo, nem tanto, mas a pessoa tem que ter em mente isso, que a corrida intensa ela já é uma agressão natural. E ela de máscara, então realmente complica um pouco mais. Não estou dizendo que não é para as pessoas fazerem, mas tem que pensar nisso aí. Cristiana Rugel, Kika está perguntando por que o aeróbico diminui a imunidade de máscara. Quer explicar, professor? Quer que eu explique? Fisiologicamente, então tem que ser ele. Não, pelo seguinte, na hora que você... inclusive hoje, alguém mandou para mim um artigo falando que um grupo de japoneses... Não fazia mal. Que não fazia mal. Pegou 6 eu nem li ainda, mas eu recebi. Mas eu não li ainda. 6 adultos saudáveis que fazendo exercício com máscara não tem alteração, né, a não ser que realmente o esforço respiratório. E aí que tá, esse esforço respiratório vai causar uma série de trauma para o próprio corpo. Sem falar que você, de certa forma, tá respirando com mais força, você está aumentando o desconforto e, consequentemente, vai liberar cortisol. Eu estou falando isso baseado na fisiologia. Não existe ainda artigos mostrando isso. Então, se eu estou aumentando o cortisol e eu estou forçando o corpo a uma situação, mas o VO2 não se alterou, mas o exercício físico não vai ter alteração do VO2 somente e, consequentemente, batimento cardíaco. Também você vai ter imunodepressão. E esse aumento de cortisol somado vai afetar o sistema imunológico, que vai causar essa imunodepressão, que vai deixar seu corpo mais vulnerável. Mas o corpo depois faz um compensatório. Ele se compensa depois. Não é uma coisa crônica, que só ficou para sempre, né? Mas ficou uma janela ali de 72 horas, professor? Alguma coisa desse tipo. Olha, eu já vi de meia hora até 48... 3 semanas. Eu já vi esses buracos assim, né? Ainda não existe um consenso. Mas o fato é que existe essa janela. E em tempos de Covid, eu vou estar abrindo... eu estou... Abrindo a janela, né? Não vou. Aí é o que eu digo. Não vou abrir janela nenhuma.
Quero é fechar todas as janelas. Fecho tudo. Eu sou da seguinte recomendação. Você quer fazer exercício, mas a máscara te incomoda? Para que entrar desse dilema? Não faz exercício por enquanto, ou faz em casa. Ou vai para um lugar bem aberto, tá sozinho, tipo beira da praia, e faz lá, acabou. Eu vejo na praia muita gente fazendo exercício aeróbico, você não acha que pronto, vai para ali. Você não pega o coronavírus. Pronto, é esse o problema. Aí para que essa polêmica de uso de máscara ou não uso de máscara? É desconfortável, então para que você vai fazer? Então a questão e tem também a questão da saturação também, né, professor, que a gente falou ontem. Exato. E quando você começa a respirar dentro da máscara, você começa a respirar o gás carbônico novamente. E aí esse gás carbônico, quando ele entra de volta no organismo, reage com o H2O, que é a água que a gente tem natural, e ele forma o ácido carbônico, que é o H2CO3. Exato. Tá certo, professor? Você tem... na verdade, você não consegue expulsar o gás carbônico suficiente. E aí é que ele entra realmente na medula. Obviamente quem vai morrer porque fez exercício de máscara. Morrer, mas vai aumentar a acidez do sangue, que é aquele negócio que o cara lá, o prêmio Nobel lá, falou que matava, não sei o quê. Exatamente. E aí essa acidez do sangue vai abaixar a imunidade temporariamente. Mas não é uma coisa eterna. A pessoa, se você tiver muito bem de imunidade, você pode arriscar fazer isso, mas eu particularmente prefiro não arriscar no momento. E também assim, essa Manu é sabida de sou nada, sou atrás de vocês aí, eu sou aprendiz ainda, na escola que vocês estudaram, eu ainda sou iniciante, Kika e Cris. São da nossa área aí, professor, as duas são professoras de educação física também. Olá. Gel e Cris Personal, acho que Cris Personal estava aí também. E Sara entrou aí, Sara minha colega de faculdade. Oi, Sara, tudo bom? E Rodolfo Leandro também, o rei das lives aí, faz live o tempo todo aí do ritmo, Poxa, desculpa aí, Rodolfo, não decora, é alguma coisa hit, desculpa. Aí, é porque alguma coisa hit, ele é professor de... Eu não decoro. Bom, a questão é justamente essa, assim, você tem uma saturação, não é saudável, então, para que forçar? Quer fazer exercício físico? Faz em casa, então pronto. Para que essa polêmica de máscara e não máscara, eu acho isso... Sobe escada bem rápido. Segunda-feira precisei sair, passei muito tempo de máscara, fiquei com dor de cabeça. Ó, e você não fez exercício, né, Silvana? Foi só saiu na rua. Provavelmente eu te conheço, sei que não fez exercício. Deve ter ficado só andando, batendo perna. E já ficou com dor de cabeça. Às vezes que eu saí também, que eu precisei passar muito tempo de máscara, precisaria trocar de máscara, eu precisei acompanhar uma pessoa no hospital, logo no início da pandemia. Eu fiquei de máscara e de vez em quando eu trocava máscara. Eu fiquei muito mal mesmo. Porque você não respira. Agora imagine você correndo 10 km, 5 km. É surreal isso. Eu não recomendo, tá? Agora sim, quem faz e não se sente bem, se eu não correr, eu enlouqueço. Poxa, beleza, é melhor você ficar com a imunidade baixa que você enlouquecer. Então corra, pelo amor de Deus, vá correr. Bote a máscara, bote logo 2 máscaras. Aí, eu tô cheia de espinhas por causa da máscara. Ainda tem isso também, né? Dependendo do tecido, pode ser irritante, né? O pior que não é nem isso, não. É justamente, eu vi alguns artigos falando, a gente nem ia tocar no assunto de Covid, mas de máscara, mas já que tocou no assunto, que a máscara foi feita para uma cirurgia, para o dentista, para uma situação dentro do hospital, dentro de ambientes fechados, controlados. Na hora que você sai, vai para a rua, ainda mais numa região fria como a nossa, né? Que no verão, no verão bate escaldantes 18 graus, né? Vai suar. E na hora que você sua, aí você vai... Tudo quanto for micro-organismo vai se fixar na máscara. E aí os poros estão aqui, pronto. Aí vem justamente essa sujeira, vai causar essas espinhas que a Cris Nutri falou aí. É justamente isso. E você precisaria trocar de máscara constantemente. A pergunta é, onde é que a pessoa vai conseguir comprar máscara para estar de hora em hora trocando do lado de fora aqui, no ambiente, ao ar livre? Então, assim, inclusive a chance de você pegar o coronavírus com a máscara úmida é muito maior. E se contaminar trocando a máscara, né, também, né? Exato. Então, se a máscara está cheia de micro-organismos ali. E não precisa nem ser o coronavírus, pode ser qualquer coisa, porque a gente está em casa trancafiado entre aspas, há 4, 5 meses. Mesmo quem está saindo, mas não está como antes. Ninguém está tomando sol na praia. A gente pode estar com várias imunodepressões decorrentes da própria falta de sol, decorrentes da própria
alimentação ruim, excesso de bebidas alcoólicas. Eu estou falando assim, porque tem muita gente que fica na live tomando bebida alcoólica, muita gente que fica comendo exageradamente doce, porque está estressado, porque está em casa, porque bom, tem alguém da família doente. Isso é compreensível. E aí a nossa imunidade certamente talvez tenha sofrido. E aí eu saio na rua com a máscara, fico trocando e posso pegar outra coisa. Não necessariamente o coronavírus. Aí eu vou ter que ir para o hospital, aí vai ter que ir alguém lá com coronavírus, vai terminar eu pegando coronavírus, porque fiquei com outra mazela, porque estava com a imunidade baixa. Então é uma bola de neve, é complicado mesmo. E sem falar uma coisa aí, que assim, você falou, a gente começou a falar a questão do sono também, né? Que a pessoa com cortisol alto dorme bem. Quando a pessoa não dorme bem, aumenta o acúmulo de ácidos graxos livres no visceral e intraabdominal, que vai levar à formação de colesterol. Então, seria interessante, ninguém tivesse ideia, e mesmo que tivesse essa ideia, é difícil executar. As pessoas fazer testes, taxas séricas para medir colesterol, tipo 16 de março, ninguém ia adivinhar que íamos passar 4 meses confinados, né? Mas se a gente pegasse as pessoas 16 de março, quando começou a quarentena em Recife, pelo menos, e medir esse nível de colesterol 4 meses depois. Colesterol. Porque o excesso, a elevação do cortisol, ácido graxo livre, o fígado produz colesterol. Então, há uma grande chance que as pessoas tenham pipocado esses níveis de colesterol e vão associar, é porque eu comi mais durante a quarentena. Não, tem muito a ver com o sono perturbado, digamos assim, o sono intranquilo durante a quarentena e o estresse. Muito mais do que o que você comeu. Muitas pessoas têm relatado dificuldade de sono e isso eleva a questão da obesidade. Isso piora a obesidade. As pessoas estão reclamando, tá todo mundo ganhando peso na quarentena, é porque eu estou comendo mais. Está comendo mais e está mais estressado. Então as taxas estão altamente, com certeza, estão alteradas. E o cortisol tem essa característica que ele deveria estar no pico às 8 horas da manhã, fisiologicamente falando, pelo ciclo circadiano, e aí ele ia estar 8 horas da manhã, ele ia estar no pico, e ele ia diminuindo gradativamente até meia-noite. Meia-noite, o cortisol, teoricamente, supostamente, está zerado. Só que meia-noite eu não estou dormindo, eu estou na live, eu estou estressado com meu filho, porque não fez a tarefa, porque ninguém consegue dormir, porque todo mundo acordou tarde. Então, eu estou dando um exemplo, né, gente? Não sou eu, não, estou estressado. Eu perdi peso na quarentena. Eu perdi 3 quilos. Aí o cortisol, aí durante o dia você está se estressando várias vezes. Você se estressa com várias coisas durante o dia. Só essa própria dinâmica, agora que está melhorando, mas essa questão de sair, voltar, ter que esterilizar tudo, ter que lavar a feira, e não pode isso, não pode aquilo, não pode botar a cabeça fora da janela, que tinha gente que estava nessa pilha. Aí o cortisol não vai baixando, de 8 até meia-noite. Em vez dele abaixar, ele vai aumentando mais. Ou então ele abaixa e aumenta e fica fazendo isso. E isso faz com que quando chega de meia-noite, o cortisol está lá em cima e a gente não consegue, assim, não compra pipoca, não compra batata, não compra biscoito, não compra, ele compra, né? A cortisol está lá em cima meia-noite, a gente não consegue dormir. Aí o cortisol faz o quê? Destrói o sistema imunológico. Deprime o sistema imunológico, né? Destrói, foi muito forte. Deprime o sistema imunológico. Exato. Aí é complicado. Silvana está dizendo aí que pede para não comprar pipoca, não sei o quê. Eu tenho uma colega que também é assim. Ela vai no mercado, mas aí ela diz que alguém botou no carrinho dela Nutella e Coca-Cola, toda vez. É uma coisa incrível. Mas, rapaz, cheguei em casa, colocaram Nutella e Coca-Cola no meu carrinho. Eu digo, foi mesmo, Nutella e Coca-Cola, uma paciente minha. Toda vez ela vem com essa história. Aí já que comprou, tem que usar, né, pra não jogar fora, né? Mas aí é que tá. Entrando nessa questão do cortisol e tudo mais. Então, eu sempre sugeri a atividade física. Por que não exercício físico? Não, atividade física mesmo. Qualquer coisa que você faça. Porque se você ficar dentro de casa, você fica sentado no sofá. Isso vai ajudar a circular a linfa no sistema imunológico. O pessoal da Turno Ensino aí entrou, tudo bem? A linfa, ou seja, vai ajudar o sistema linfático estimular a circulação, os hormônios de uma forma geral e diminuir o nível de estresse. E isso vai ajudar a fortalecer o imunológico. E isso vai, obviamente, essa diminuição da ansiedade vai diminuir também a questão do aumento de peso e a alteração de taxas séricas. Eu vi um livro
dois livros, na verdade, no comecinho do século XX. Um de Nuno Cobra, Semente da Vitória, e o outro foi de Marco Aurélio Dias da Silva, Bate Coração. Ambos falavam isso, que o estresse eleva exacerbadamente os níveis de cortisol e, consequentemente, a formação de gordura centrípeta, que vai levar ao excesso de colesterol, o aumento de colesterol. Que se você quiser diminuir o colesterol, muitas vezes basta regularizar o sono. E o Nuno Cobra fala no livro dele, Semente da Vitória, que muitas vezes a pessoa passa a dormir melhor e, consequentemente, baixa o colesterol, sem alterar nada na rotina. Simplesmente, pronto, Cristiana Gurgel leu. Ela deve lembrar, eu não lembro nem qual foi a página. Mas é mais ou menos isso. E esse é É o Kika, problema. pode chamar ela de Kika. Kika. Aí, Kika, pronto, Kika leu o livro. Então, assim, é por aí. Isso aí não é novidade, mas as pessoas têm que começar a entender. Ah, mas eu não consigo não me estressar. Não é se estressar, é aprender a controlar o estresse e canalizar. E aí é que tá, a alimentação ajuda com aí você fala melhor do que eu, os alimentos antioxidantes, obviamente, e o exercício físico como uma forma de canalizar essa energia, porque a adrenalina ela é disparada por conta disso. Então, as pessoas têm que acordar para isso. O exercício físico é imprescindível para a pessoa, principalmente as pessoas obesas, mas, eu tenho que virar Gisele Bündchen. Não, você tem que botar seu corpo em movimento. E, às vezes, uma pessoa obesa é muito mais saudável do que uma pessoa magrinha sedentária. As pessoas Com certeza. não conseguem entender isso. Então, é preciso entender isso. Nós Às estamos. vezes a pessoa magra tem um percentual de gordura tão alto quanto da pessoa obesa. Porque ela tem pouca massa magra. E a pessoa obesa, ela, apesar de estar obesa, ela tem mais massa magra também. Então, enfim, isso aí também tem que ser levado em consideração. Foi aquele primeiro assunto que a gente falou, a questão da composição corporal. Exato. E a gente tem que priorizar muito essa questão também do cortisol, do estresse. Nós estamos entrando aí, que eu estava lendo, eu não pareço, mas gosto muito de astronomia também. Eu gosto muito de ler sobre essa parte de astrofísica e tudo mais. E nós estamos, desde os anos 80 e 90, com falhas na camada. De ozônio. Não, não é ozônio, é o cinturão de Van Allen, em relação à recepção dos raios, das tempestades solares e tudo mais, e dos raios magnéticos solares. Eita, me compliquei todo agora, tem que trocar o chip. A astronomia. Se fosse trocar o chip agora, confundiu tudo. Confundi tudo. Então, assim, na verdade, essas tempestades aí estão recebendo mais radiação solar. E isso vai afetar o sistema imunológico. As tempestades solares têm aumentado, as radiações solares têm aumentado, e a gente está entrando num século que a imunidade vai começar a cair devido a isso. Então, se a gente não pensar na questão imunológica, ou na questão de saúde, a gente vai perecer realmente com doenças. E a questão Cósmico. Não é cósmico, Que não. cósmico? Não, é o cinturão de Van Allen, que tem a questão do magnetismo da Terra. Inclusive, dizem que ele está se deslocando. Se você perceber, a natureza já não é mais a mesma. Foi o homem que mudou. Em parte foi o homem, mas muito mais essas tempestades solares que começaram nos anos 60, 70 e intensificaram nos anos 80, principalmente com essa alteração. O que é que isso tudo tem a ver com saúde? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Você veja que as doenças que foram teoricamente extintas estão voltando. Tipo aquela das bolinhas na pele, agora eu esqueci o nome. Sarampo. Não, Sarampo. das bolinhas. Catapora. Não, agora me deu um branco agora. Que ela tinha sido até varíola. Varíola, né? Mas o sarampo também voltou. O sarampo já estava extinto aqui. E já voltou também. Pois é. É porque elas voltaram superbactérias também, mas é porque nossa imunidade está caindo. É amarela também, que tá falando aí, deve ser. Se vocês forem observar essa questão aí da camada magnética que protege a Terra, ela está com alterações. Ela tem pontos que está enfraquecido e isso afeta. Tanto é que já foi sabido que no Sudeste a incidência de raios solares, consequentemente câncer de pele, é muito maior do que no Nordeste. Como assim? Hoje você vai para São Paulo e Rio, você pega a sensação térmica que não tem, você não pega aqui no Nordeste. E o Nordeste sempre foi, por tradição, um lugar muito quente. E isso tem a ver com a obesidade também, afeta demais.
porque isso vai desequilibrar o corpo, vai aumentar os níveis de cortisol, porque o sol estressa. As pessoas expressam essas coisas, mas muito mais sério do que a obesidade é o estresse, que vai levar à obesidade. Eu costumo dizer o seguinte, que o mal da humanidade, a doença do século realmente é o estresse, porque o estresse vai levar a queda do imunológico, o estresse vai levar a obesidade, que vai levar a hipertensão, que vai levar a diabetes, que vai levar ao câncer e, consequentemente, tudo que é de ruim. Oi, Mônica. Olá, como foi a live lá do Márcio? Aí é complexo. Olha, Kika tá falando aí, professor, sobre que ela assistiu uma entrevista ontem que falou como o desmatamento contribui com a nossa imunidade. No caso, não contribui, né? Descontribui, né? Piora, né? Ela Acredito piora. que eu não vi essa entrevista, mas deve dar uma piorada, né? Porque vai alterar o bioma. Eu sou da seguinte filosofia. Porque se desmatar a Amazônia, nós aqui no Nordeste vamos sofrer. O mundo é o pulmão do mundo. O pulmão do mundo não é a Amazônia, não. Esqueçam isso. O pulmão do mundo se chama algas. É o oceano. O mundo é o oceano. Isso é o verdade. oceano. Mas na hora que você tem a destruição ali daquele bioma, ele vai afetar o bioma no entorno. E isso desequilibra. Na hora que você tem alteração de vapor d'água, de aumento de temperatura, tudo isso vai mexer com o imunológico. Tanto é que foi feita uma pesquisa interessante. Países que têm mais verde, as regiões com mais verde tiveram menor incidência do Covid. Aí tô dizendo, mas Amazônia, aquela região ali, Costa Rica, Panamá, aquela região ali do Vietnã, tem muitas florestas, mas aquelas regiões não tiveram a incidência. Mas são regiões que não devem ter tido exame, não sei. A questão é que é um dado interessante. Vamos pesquisar para descobrir quem sou eu, né? Mas o fato é esse. Regiões com mais verde tiveram menor incidência e mortes por coronavírus. Justamente por conta disso. O quão importante é o verde. E Recife, nos últimos anos, teve cortes severos de árvores e a temperatura média do Recife hoje é 3 graus acima do entorno, ou seja, Jaboatão, Moreno, Cabo, São Lourenço, Olinda. Eu fui em Jaboatão e vi que a temperatura... pronto, eu estava em Itapissuma com a minha esposa uma vez, que ela tem uma tia que mora lá. Tava marcando, vou chutar agora, tava marcando 27 graus, um exemplo. Quando chega aqui em Recife, 30 ovo no chão. 30 graus. Foram 3 graus de diferença. Eu olhei assim, Cris, vai pra quê? A gente saiu de Itapissuma, era tanto de temperatura, 3 graus mais quente, quando chegou em Recife. E estava anoitecendo, teoricamente vai esfriando, né? Então para e pensa. Vê que louco. Recife é uma das cidades que mais tem tirado árvores e, consequentemente, é uma cidade onde as pessoas têm mais adoecido. Ninguém tem feito isso aqui. Os grandes centros, né? As grandes metrópoles, geralmente as capitais, são as cidades em que isso acontece mais. A questão do desmatamento, a questão da industrialização, que acontece de forma mais intensa, mais severa, né? Infelizmente, tem essa parte dos seres humanos, eles interferirem no equilíbrio do planeta. Quando começou a questão do isolamento, muito se falou sobre alguns pontos turísticos que estavam rejuvenescendo, né? Em Veneza, que tinha os peixinhos. E assim, o foco da live hoje não é falar da doença em si, mas falando especificamente desse ponto, dos lugares que ficaram um tempo sem nossa presença, como humanos, a natureza realmente reviveu, né? Até teve um trabalho que eu vi sobre o pessoal que faz aquele trabalho de sismologia, que ouve o barulho da Terra. Não tem isso? Disse que eles não estavam conseguindo escutar um ruído. Não é minha área essa parte, mas eu sei que tinha um ruído lá, que eles têm uns equipamentos que media esse ruído, que já fazia um tempão que eles não ouviam esse ruído. E quando teve o isolamento, o lockdown em algum lugar na Europa, não lembro se foi na Europa, onde isso foi na China, em algum lugar que foi, eles conseguiam ouvir esse barulho lá no centro da Terra, que não ouviam mais por causa da poluição, por causa dos ônibus, por causa das pessoas, por causa das buzinas, por causa de tudo. Tu viu, né, Kika? Que teve esse negócio, eu não lembro onde foi, não lembro nem se foi aqui no Brasil, realmente eu não sei o lugar, porque foi logo no começo da pandemia que rolou essa história, e a gente recebia aquele bombardeio de informações, é porque tem vacina, é porque não tem vacina.
é porque trocou a máscara, é porque não pode trocar máscara, é porque pode usar máscara de pano, é porque não pode, é porque tem que esperar 3 dias, é porque não tem que esperar 3 dias. Foi bem naquela época que a gente recebia avalanche de informações, e todo mundo com muito medo, né? E aí eu não lembro realmente. Mas tinha esse negócio aí, teve o negócio da capivara também, Boa Viagem aí, que Silvana tá falando. As capivaras na Beira-Rio também. E foi Nova Zelândia ou Austrália, ela tá falando, que foi a questão do sismógrafo. Então, assim, é uma coisa fantástica. E a gente vê que, às vezes, o próprio planeta, de repente, quem sabe isso não foi sem levar para nenhum tipo de cunho religioso, porque a gente sabe que aqui é um ambiente democrático, que as pessoas podem ter qualquer tipo de fé, né? Mas quem sabe se o próprio planeta não arrumou uma forma de se curar, né? Uhum. Quem estava adoecendo o planeta éramos nós. E a gente era, digamos, o vírus, a bactéria, o Covid somos do nós. planeta somos nós. O Covid da Terra somos nós. E o Covid era o linfócito T, que foi lá e fagocitou a gente, colocou todo mundo dentro de casa e começou a curar, e agora que a gente vai começar a poder sair devagarzinho. Isso aí foi uma reflexão que eu fiz agora, e acho que foi até uma viagem, né? Mas deu para entender, né? Não, eu moro na Boa Vista. E quando teve o lockdown em maio, eu senti o cheiro do mar, que eu dizia pra Cris, ó, cheiro do mar, da maresia chegando aqui em casa. Porque é uma barreira de poluição até chegar aqui. E isso interfere muito na qualidade de vida e, consequentemente, na ansiedade. E a ansiedade gera fome, fome gera obesidade. É um ciclo. Então, assim, é o que eu falo. Você querer emagrecer não é questão de entrar na academia. Ah, eu vou entrar na academia, vou consultar um nutricionista e vou para o psicólogo. Não, é uma filosofia de vida. Não é ideologia, é filosofia. Você tem que mudar seus hábitos, mudar tudo. E eu espero que boa parte da população do mundo perceba isso. Comece a andar mais a pé. Que houve um estímulo, vou dizer, no Brasil, houve um estímulo para usar carro a álcool, porque o álcool polui menos. Aí quando você vai ver, o preço do álcool disparou. Um país onde vive, todo mundo vive com dinheiro contado, eu vou botar um combustível que faz bem ao ambiente, mas faz mal para o meu bolso. Por que não estimular também o álcool a ser uma coisa mais barata? O álcool, um combustível limpo, né? Combustível mais limpo, né? Mais limpo. Então, assim, a gente tem que pensar uma série de coisas. Usinas, o tempo da live. O tempo da live falta um minuto. Quanto tempo falta aí? 1 minuto. Não me avisou aqui ainda não, mas deve estar faltando por aí 1 minuto. Daqui a pouco Mas ele vai me dizer. Vai fechando aí, professor. Eu acho que a gente pode continuar esse assunto de obesidade na próxima semana. Pode ser, eu achei bastante interessante. A gente pode trazer novas informações, né? A gente nem falou de exercício direito. Novos dados. A gente quase não falou de exercício, é verdade. Pode dar um foco maior em exercício. Vamos. Pode ser. Mas o importante é isso, aí para você entender que, seja lá o que você queira fazer na vida, você tem que mudar o seu padrão de pensamento. Na hora que você muda aqui, eu quero crescer, eu quero emagrecer, eu quero ficar forte, seja lá o que for, se você não muda aqui, não adianta fazer nada aqui para baixo. É verdade. Helena Oliveira, combinado. Luciana Nascimento. Luciana, obrigado a todos pela presença. Voltaremos. Helena, vou esperar a Helena na semana que vem, que ela já falou que vai voltar. A gente vai marcar, esse horário fica bom, eu acho, né? Porque fica mais tranquilo. Aquela hora de 6 horas é hora de dar comida para menino. Sempre rola uma confusão aqui em casa. Mas dá para fazer também, se quiserem fazer de 6 horas, mas muitos meus colegas preferem realmente mais tarde um pouco, né? As crianças 9 horas, eu acho que 9 é um bom horário, porque o bombardeio das lives é entre 7 e 9 horas. A gente pega o pessoal saindo das lives. É verdade, é verdade. Então a gente pode fazer novamente e dar continuidade a esse assunto aí, a gente trazer elementos novos. Eu estava fazendo uns estudos aí sobre a questão de como a gordura se espalha no corpo, a capacidade de expansão, localização e o tipo de célula de gordura. Eu posso falar um pouquinho sobre isso na próxima semana também. Pronto. Perfectum est. Pessoal, valeu aí pela presença. Professor, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço pelo convite. Pela presença no meu humilde espaço aqui. Estão faltando 30 segundos. E eu vou deixar essa live salva. Quem quiser assistir, assiste, compartilha com os colegas. Que eu acho que são informações que são importantes realmente para todo mundo, né? Para a gente cada dia tentar ser melhor, tentar ser uma pessoa melhor e chegar a resultados de saúde melhores. Que a gente, antes de tudo, nós somos profissionais de saúde, né? Quer finalizar, professor?